Olhar a história recente é ver o desenrolar do plano divino através dos séculos. É atentar para os sinais dos tempos, os sinais que antecedem a volta de Cristo, e colocar-se em guarda para esperar o grande momento do arrebatamento. Precisamos lembrar 3 coisas ditas no Novo Testamento quando o assunto é a volta de Jesus. Primeiramente, a Bíblia diz: aquele dia e hora ninguém sabe. Isso está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 36. Ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. Qualquer tentativa de prever não passará de soberba e heresia, loucura e engano. Todos que tentaram predizer a volta do Senhor Jesus ou o fim do mundo caíram em vergonha e em descrédito, porque a afirmação de Jesus é inconfundível. Ninguém sabe o dia nem a hora. E em segundo lugar, a Bíblia diz: não estais em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Apesar de não saber o dia nem a hora que a volta do Senhor ocorrerá, isso não significa que estamos distraídos e que a volta do Senhor seja uma surpresa para nós. Se somos cristãos atentos, estamos preparados para este momento. E por fim, ainda há um terceiro versículo, em Mateus capítulo 16, versículo 3, que diz assim: compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Há sinais indicando que a volta do Senhor Jesus e a consumação de todas as coisas está próxima. Estão acontecendo coisas importantes que não podem ser ignoradas. Considerá-las fatos corriqueiros da vida pode ser considerado uma enorme falta de discernimento. Neste vídeo, vamos ver agora os 9 sinais que antecedem a volta de Cristo. Mas antes, deixe seu like no vídeo, porque isso é muito importante para o canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. O primeiro dos sinais são as guerras e revoluções. Então lhes disse: se levantará nação contra nação e reino contra reino. O século XX, apesar da euforia de que tudo progredia a passos largos em direção a uma utopia mundial, foi marcada por 2 sangrentas guerras, seguida por inúmeros conflitos da Guerra Fria. Apenas 21 anos após a Primeira Guerra Mundial ter fim, quando o mundo achava que estava em paz, estourou a Segunda Guerra Mundial, que deixou um saldo de 77 milhões de mortos, desses pelo menos 7 milhões de judeus. A bomba atômica atirada sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945 trouxe ao mundo o conhecimento de um poder de destruição nunca antes sonhado: a energia atômica. Já em 1993, estima-se que havia cerca de 48 guerras étnicas em andamento pelo mundo afora, e que havia 164 reivindicações e conflitos étnicos a respeito da fronteira da ex-União Soviética, dos quais 30 envolviam alguma forma de conflito armado. Vamos agora ao segundo sinal que antecede a volta de Cristo: catástrofes naturais. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, diz assim: e haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares, e coisas espantosas. O tsunami no sudoeste asiático, os tufões e terremotos dos últimos 20 anos têm de fato produzido preocupações para as autoridades mundiais. Pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. Não há expectativas positivas nesse sentido. As pestes têm se multiplicado pelo mundo inteiro. A malária é a pior doença tropical e parasitária da atualidade, perdendo em gravidade apenas para o HIV e ceifando 3 milhões de pessoas por ano desde 1980. A AIDS, por sua vez, foi identificada em 1981 nos Estados Unidos e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde, com 22 milhões de mortos até o momento. E a todo ano surge uma nova doença, e este é um grande sinal também da volta de Jesus: as pestes. E vamos agora para o terceiro sinal que antecede a volta do Senhor: o aumento do pecado. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará.
Para muitos, talvez, pareça não muito importante falar do aumento do pecado em nossos dias, como um dos sinais apontados por Jesus em seu sermão profético. Hoje no mundo, há um excesso de pornografia, fornicação, adultério, desonestidade, violência, e este também é um grande sinal da volta do Senhor. O amor das pessoas está se esfriando. Isso é evidência para qualquer pessoa. A revolução sexual e as drogas ganharam tal espaço na sociedade que parece querer submergir a tudo. A questão do pecado humano é de outra natureza. Primeiramente porque o conceito do pecado tem sido banido da mente do ser humano. Ele não conhece mais a palavra do Senhor. Antes o que era pecado já não é mais pecado. As pessoas estão com as mentes cauterizadas e o pecado está se infiltrando até mesmo na igreja. Se pensávamos que a hipocrisia era a maior manifestação do pecado, estamos completamente enganados. Vivemos hoje algo muito pior. Mais grave que a hipocrisia é a inversão de valores. Os homens estão vivendo como folhas levadas ao vento. O certo agora é errado e o errado, o certo. Mulheres de renome agora se gabam das suas fotos pornográficas e homossexuais se ofendem com qualquer um que lhes chame de pecador. Pouco a pouco, o homossexual se transforma em cidadão de primeira classe e quem discorda dele é rotulado como doente e homofóbico. Em alguns países, a lei protege quem mata criança no ventre e usuários de drogas, antes escondidos em seus becos, hoje marcham pelas ruas reivindicando seus direitos. A sexualidade era descrita antes como obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher. O pudor virou escárnio, a luz virou trevas e as trevas luz, o amargo virou doce e o doce amargo, o bem é mal e o mal é bem. O pecador não se envergonha mais do seu pecado, gaba-se dele. O quarto sinal que antecede a volta de Cristo é a multiplicação do conhecimento. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, diz assim: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nosso século conheceu a técnica como jamais na história. Os meios de comunicação transformaram o mundo naquilo que vemos hoje. O mundo tornou-se menor. O telefone, o rádio, o telex, o fax, a televisão, o computador, a internet. Tudo isso tem sido criado em um único século e feito uma enorme revolução mundial. Na verdade, a cada minuto, uma nova tecnologia é desenvolvida no mundo, cujo impacto sentiremos em breve. O quinto sinal que antecede a volta de Cristo é a propagação da nova era. Em Isaías capítulo 2, versículo 6, diz assim: porque estão cheios de adivinhadores do Oriente. O movimento Nova Era, que importou inúmeros conceitos das religiões e filosofias orientais, tem sido um fenômeno religioso em contínuo crescimento. Sua influência tem sido sentida em diversos setores da vida, na educação, na medicina, na vida empresarial e em outras áreas. Muitos que não foram alcançados pela mensagem do Evangelho têm se apegado a esse tipo de espiritualidade satânica, que nada mais é do que a preparação do futuro governo do Anticristo. O sexto sinal que antecede a volta de Cristo é o avivamento pentecostal. Em Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. No início do século, teve origem a um movimento que trouxe a vida pentecostal à igreja, destinada a influenciar o mundo inteiro. Começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro, o movimento pentecostal. A Igreja de Cristo passou a viver em uma nova dimensão do poder de Deus, vivenciando experiências sobrenaturais, como falar em línguas, as curas, a expulsão de demônios. Não se pode negar que, em sentido de autoridade espiritual e milagres, a Igreja de Cristo tem vivido em um tempo como nunca antes viveu. O sétimo sinal da volta de Cristo é o renascimento de Israel. Em Isaías capítulo 66, versículo 8, diz assim: nasceria um povo em um só dia? Uma nação em uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. O século XX também presenciou um dos mais reais cumprimentos das profecias milenares, o renascimento de Israel.
No dia 27 de novembro de 1947, a ONU votou a favor da criação do Estado Judeu. E em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, os judeus voltaram a ser uma nação efetiva. Outra vez, este povo, que estivera por quase 2000 anos espalhados pelo mundo inteiro, ganhou existência como nação independente. E esse foi um grande sinal da mão do Senhor, e um grande sinal também do cumprimento das profecias do Senhor Jesus e da volta de Cristo. O oitavo sinal que antecede a volta de Cristo é a pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: E quando este Evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo, então virá o fim. Esqueçam as estatísticas que afirmam que a religião muçulmana foi a que mais cresceu. Na verdade, a taxa de crescimento populacional entre os povos muçulmanos é que é alta. Nenhum povo da Terra cresceu tanto como os evangélicos. No mundo inteiro há testemunhos de crescimentos vertíginos das igrejas evangélicas. Na Coreia do Sul, por exemplo, a população evangélica já é quase metade da população nacional. Sem falar na África, América do Sul e América do Norte, que tem crescido assustadoramente o número de evangélicos. Esse crescimento desenfreado é também um sinal da volta do Senhor. O evangelho tem sido pregado pelo mundo inteiro e almas têm se rendido aos pés do Senhor. O nono sinal da volta do Senhor é a iminência de um governo mundial. Em Daniel capítulo 7, versículo 23, diz assim: O quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e farás em pedaços. Não é de hoje que se fala em um governo mundial. A ideia de um governo único e global tem se tornado cada dia mais forte, e isso também é um cumprimento da palavra do Senhor. A influência da ONU, ainda que limitada, tem se mostrado eficaz, ao menos na divulgação do conceito. Por meio de sanções e vetos, a ONU tem conseguido impor a sua vontade para o mundo inteiro e prepara a população para um governo único e global. O espírito do anticristo tem imperado na Terra. Cedo ou tarde, o anticristo vai se manifestar. Dentro da ONU está a semente de um grande grupo internacional de meditação e reflexão, um grupo de pensadores bem informados, em cujas mãos está o destino da humanidade. Não é difícil de perceber a preparação do reino do anticristo dentro dessa caminhada. E diante de todos esses fatos, podemos ver que a volta do Senhor está muito próxima. Que nós possamos olhar para os céus e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus.